3 de junho de 2023, daremos sequência ao encerramento do conteúdo que ficou estipulado da obra de François Schway, Alegoria do Patrimônio. Nessa gravação especial nós vamos tratar do capítulo 3, Revolução Francesa, Tombamento do Patrimônio, Vandalismos e Conservação, Interpretações e Efeitos Secundários e Valores. Finalizado o capítulo 3, daremos sequência para o capítulo 5. Capítulo 5, a invenção do patrimônio urbano. E ele se divide entre a figura memorial, a figura histórica, papel propedêutico, a figura histórica, papel museal e a figura historial. Como ficou debatido nas outras oportunidades que tivemos de discutir a obra, é importante que fique registrado alguns pontos fundamentais do que acompanha o conteúdo dela. Primeiro ponto, que Schway entende que patrimônio histórico, hoje ele ganhou uma visibilidade midiática, ele chama a palavra-chave da tribo midiática. Ela ainda atesta que essa tribo midiática hoje ela vem sendo exercida, um domínio patrimonial em especial desde sempre, francesa, 1837, mas que tinha por instrução acompanhar a influência italiana. O domínio patrimonial dessas duas nações, então, tanto da França quanto da Itália, é o que ela considera ser a ilustração do tempo do Ocidente, certo? Então, pensar patrimônio é pensar o patrimônio do tempo do Ocidente, E aí ela faz uma divisão. Ela entende a importância do movimento de 1931 e da Conferência Internacional de Atenas, mas ela faz questão de admitir que a importância que se assume pelo juízo dos patrimônios em si, e a importância deles, enquanto monumentos históricos, assumem essa importância a partir da Segunda Guerra Mundial. Então isso ficou retratado na introdução, ficou retratado nas outras passagens que nós já debatemos. E mais dois pontos fundamentais a perceber no conjunto da obra é que Schway entende que monumento ele é um autorreportar para uma cultura universal. Então, o todo, os agentes do que nós chamamos mundo, passarem a ter nesses monumentos uma importância de causa, de existência, Essa cultura universal que está mantida também no tempo do Ocidente. E aí fica claro, que móveis ou imóveis, o entendimento, do papel que esses monumentos históricos assumem no tempo, no espaço histórico, eles não desempenhavam essa importância no período da Antiguidade, Ou seja, patrimônio é parte do homem moderno. Dito isso, reportando que já foi debatido em outras ocasiões, vamos para o que interessa. Capítulo 3, a Revolução Francesa. Ela começa essa passagem nos anunciando que a Revolução Francesa em si, ela não foi, de certa forma, observada pelos profissionais do patrimônio como deveria. Em geral,
ela ainda permanece desconhecida no que tange a proteção do patrimônio francês a partir da Revolução Francesa. Ela chama que as origens dessa conservação e dos monumentos históricos na França muito devem, né, a essa condição que foi se mantendo a partir da Revolução. Ela chega a considerar os comitês revolucionários, né, ela menciona isso. Ela advoga que a esses comitês revolucionários estariam representados os diversos entendimentos sobre os monumentos nacionais e aquilo que ainda deveria persistir, né? Castelos, abadias, monastérios, todos aqueles conteúdos que pudessem relatar os grandes acontecimentos até a Revolução. Então, coube a esses comitês reconsiderar o que era de importância e não mais só garantir, né, como era até então, antes de acontecer o episódio da Revolução, uma conservação tão somente da história sacra, né, em especial das igrejas medievais. Essa riqueza de diversidade, a totalidade desse patrimônio, ele vai passar por uma avaliação desses comitês. E por conta desses comitês revolucionários, começa a surgir a ideia de monumento e tombamento. E isso começa pelo Mirabeau. Então, assim, o conceito de patrimônio, né, mantido a partir dos atos jurídicos, né, desses comitês, então já ali na Constituinte, em outubro de 1789, quando eles passam a colocar os bens dessa igreja, né, desse clero à disposição da nação, é nesse momento que o entendimento de propriedade, né, ele acaba destinando outros significados que não somente ser de posse das elites. E esse momento, né, os insurretos, então, franceses, começam a entender que o patrimônio, quando tomado de forma coletiva, ou seja, fazendo parte da nação por si, ele acaba transcendendo barreiras, né? Seja do tempo, seja do gosto. E é sobretudo nisso que está mantido hoje a ideia desse patrimônio que o mundo contemporâneo absorveu, né? Já reforcei outras vezes que o patrimônio ele independe do gosto, ele independe da orientação que cada um carregue consigo, porque ele é parte da formação que nos traz até aqui. Indiferente das ideologias que carregamos e das crenças que cada um possa ter. Né? O que isso significa? Que a categoria de monumento histórico, diferente de patrimônio, não. O monumento histórico, ele assume o sentido dos valores. Ou seja, vamos de novo. O monumento, ele assume o sentido dos valores, porque o monumento, ele é caracterizado por grupos que o modulam. O patrimônio não. O patrimônio ele indifere de quem se encontre no poder e ele está para além daquilo que cada um acredita ou entende ser apropriado de dar continuidade. Né? Monumento, então, ele pode ser manipulado, patrimônio, não. Patrimônio ultrapassa toda e qualquer barreira social, política, né?
ou que venha condicionar esse entendimento para si. Feito isso, uma vez reconhecendo as abadias, conhecendo os monastérios, entendendo, né, esses comitês vão começar a entender o que é possível de dar continuidade de preservação a partir do novo momento que passa a existir da Revolução. Né? E nós temos que entender o momento, né? O momento ele foi construído, né, pelos agentes que participaram da ocasião. E não cabe a nós agora aqui ficar debatendo se eles fizeram certo ou errado, de ter que destruir monumentos que lembravam ao antigo regime, né? Porque foi a prática que se encontrou para fazer justiça e exercer o tempo que eles estavam a viver. Né? Mas a importância da Revolução Francesa, no que tange o olhar patrimonial, é que por mais que fosse monumento ao patrimônio, nós passamos a entender essas conjugações da história, né, do construto dos homens em movimento na história, eles passam a ser percebidos como uma condição de inventariação, ou seja, passar a inventariar e definir aquilo que tem que ser exercido de caráter público. É a partir desse entendimento, né, entre o que deve ser público e o tratamento que eles exercem pelos patrimônios móveis e imóveis, passa a existir a consciência de museu. Né? Museu, ele reporta a palavra museum, ou seja, ele tem que proporcionar a entrada para competências e técnicas que devem ser preservadas. Né? Monumentos esculpidos, pintados, relacionados às famílias e aos reis começaram a deixar de ter tanta importância porque a ilustração da Revolução ela revelou digamos assim, um conjunto de outras importâncias históricas que não só a valorização da família real, né? Ou dos ritos do antigo regime. O que mais que dá para se aproveitar desse capítulo 3? Ela começa também a afirmar que dessa construção, dessa coleção pública, dessa arte de inventariar, dessa arte de promover, né, a criação de um museu, o fortalecimento, né, da salvaguarda daquilo que deveria ser importante ser preservado, passa a existir uma história da arte nacional por parte dos franceses e, em particular, eles começam a entender também que a sociedade medieval da qual eles estavam a participar ainda acabava por estabelecer eles um condicionamento, uma estrutura para entender melhor o ponto de vista sobre aquilo que estava sendo interrompido. A Revolução é uma nova página na nação francesa, mas ao mesmo tempo eles começam a perceber que alguns monumentos que retratavam, né, essa particularidade medieval, digamos assim, exigia também um destino original. Né? Então, o que é esse destino original? Muitas dessas comissões revolucionárias elas vão ficar encarregadas, né, pela conservação ou pelo refúgio, né? Ou seja, vamos conservar ou vamos selecionar aquilo que não interessa mais. Mas, por mais radical que fosse o ato de ter que excluir, na verdade, o que a Revolução fez em considerar os museus também tinha, por parte disso, um interesse de preservar ou ocultar, né, essas referências do antigo regime, ou seja, não deixar tão visíveis para a nação, mas armazená-las, né, em depósitos, em conservatórios, para que um dia, não no período deles, obviamente, não no tempo imediato da Revolução, pudessem um dia serem compreendidos ou interpretados conforme, né, o que bem entendesse, né,
Ou seja, a revolução no tempo dela, sem saber muito bem até onde iria, mas posterior a ela, talvez alguém lá na frente pudesse reativar, né, esses reservatórios ou esses depósitos. Fica importante também observar que do vandalismo e a conservação, que foi promovido, né, nesse período dos comitês revolucionários, é uma via de mão dupla, né? Tanto o vandalismo quanto a conservação, até 1791, mas já passando em 92, o vandalismo em especial assume um caráter ideológico de questão, né? Ele tem um fim puramente econômico e também, de certa forma, ele resulta numa percepção que tem que encarar o condicionamento do fato que está acontecendo, né, do processo embrionário revolucionário, e a partir daí começar a adotar a conservação reacional. O que é a conservação reacional? Primeiro, executa-se o vandalismo para depois ver do que sobra e aditar uma ideia implícita, né? De novo, implícita, para definir o que vem a ser o monumento daquilo que é o patrimônio histórico. Uma conservação reacional, né? Ele não pode tornar isso tão visível, mas ao mesmo tempo que eles estão conservando, eles estão selecionando. E na verdade essa prática de conservar e selecionar é a mesma prática que se executa até hoje nos museus, né? Todo museu que se diz ser museu temático, ele está selecionando aquilo que é interessante ser apresentado para o público e eliminando, né, aquilo que não é, de certa forma, para o momento, né, por isso a importância para o momento, porque ele sempre tem os reservatórios, os depósitos, ou seja, nada se joga fora no museu, tudo se reserva e se preserva para outros fatos que venham à frente, né, inclusive do tempo presente. E isso também demonstra que a eliminação por parte de alguns monumentos, ou aquilo que vem a ser considerado como monumento, de novo, o monumento ele é manipulado, ele exerce sua força por resíduos de grupos, né? Grupos, patrimônio não. Né? Mas andar lado a lado, vandalismo e preservação, ou considerar o que é um monumento e passar a ser o que é o patrimônio a partir da visão dos comitês, acaba a demonstrar o quê? Para o tempo do Ocidente, que todos os sinais da monarquia e do feudalismo em si, eles necessitariam passar por uma destruição naquilo que contemplava a representação das elites abastadas. Então, jardins, parques, recintos, edifícios, né? Esses foram os ambientes e espaços que eles definiram a executar o vandalismo. Depois, com o andar da conservação reacional, e a conservação reacional ela é assumida pelo Mirabeau em questão, ele exerce o que? Ele cria o comitê de uma instrução pública e as comissões das artes. Opa, bom, já conseguimos mostrar para a sociedade que os sinais da monarquia e do feudalismo, né, têm que serem terminados, mas agora, que depois nós já executamos, vamos criar um comitê de instrução pública e definir, a partir de uma comissão competente, o que vem a ser a arte ou não. Então, essa instrução, né, de definir o que é arte ou não, acaba resultando numa maneira de inventariar. E qual é a argumentação de fundamento em parte disso, né? A própria Shuai, lá na página 108, ela diz que ela mesma já apontou
que quando a noção de monumento histórico, abre aspas, se constitui a forma e as considerações do discurso de proteção, são muitas vezes tomados de empréstimo por políticos visando a destruição desse tipo de bem. Fecha aspas. Né? A partir do momento que se cria essa instrução, né, de inventariar, quem passa a entender da importância de manter isso à voga, ou seja, a importância dos fatos, dos feitos, indiferente, né, se ele condiciona um passado bom ou não, ou só de glórias ou não, ou de derrotas também, né, são os políticos. E isso ainda persiste. Né? O uso político a partir do discurso de proteção. Né? O que acontece a partir daí? A partir daí, os especialistas começam a entender que essa Europa ela vai passar a admirar os seus monumentos ou entender o patrimônio como uma herança universal se houverem vozes e pessoas em defesa do que se propunham. Ali já na página 113, ela diz o seguinte, abre aspas, romper com o passado não significa abolir sua memória, nem destruir seus monumentos, mas conservar tanto um quanto outros. Um movimento dialético que de forma simultânea assume e ultrapassa seu sentido histórico original, integrando-o num novo extrato semântico. Fecha aspas. Essa leitura, esse entendimento de romper com o passado, embora mesmo com isso ele não abolisse a sua memória por completo, tá? Foi um critério inspirado em Robespierre. Né? Qual era o objetivo do Robespierre quando ele determina para os revolucionários que era necessário romper com o passado, embora isso não abolisse a memória? Né? O objetivo principal do pensamento de Robespierre, e é importante abrir aspas aqui, Robespierre talvez tenha sido o principal líder insurreto deles. Né? O que era responsável por construir as guardas, né? Então, assim, ele tinha o pensamento de vandalismo, mas ao mesmo tempo ele tinha que superar a expressão e o pensamento medieval, né? Condenando justamente aquilo que para o medievo nunca existiu, que era a perspectiva de um futuro. Então, quando ele diz que romper com o passado não significa abolir sua memória, mas conservar tanto a memória quanto os monumentos, ele está querendo dizer que lá no futuro, lá na frente, memória e monumento mais uma vez se encontrarão e poderão formar uma nova semântica. Né? O que ele chama ser um movimento dialético. E está correto pensar assim. Está correto pensar assim, porque por mais desagradáveis que tenham sido as experiências de um passado, e de novo, se o monumento ele é manejado por grupos de poder, é também investido a ideia de que por mais que eles sejam tão fortes assim, eles não conseguem terminar com a memória que os refuta ou que os contrarie. Agora, uma vez aditado o monumento, a conservação deles vai depender muito da organização desses grupos, mas que com o tempo, e a história mostra isso, com o tempo, por mais organizados que sejam os grupos, eles não dão sequência na sua orientação de origem. E se eles não dão sequência na sua orientação como foram constituídos de início, é possível que monumento e memória
possa ser novamente reinterpretado pelas gerações que vêm à frente. Essa ideia de Robespierre foi a forma também que ele encontrou para, abre aspas, encerrar com o período do vandalismo. Fecha aspas. Não havia mais a necessidade de se vingar de injúrias antigas com o antigo regime. Para Robespierre, o momento de fúria, o momento de cólera, como ele chamava, o momento de cólera, ele aconteceu naquele período até 1792, a partir de 1792, a partir da Constituição que eles elaboram, a cólera se reverte em programa. Qual é esse programa? Não é mais importante reportar incessivamente que foi deposto o antigo regime. É importante fazê-lo lembrar para que a nação, e como foi, não reportasse mais a ele. Mas a partir desse momento, tu também querer destruir por completo, tu não vai conseguir, porque também houveram pessoas que eram a favores desse antigo regime. A revolução em si ela não conseguiu ajustar a sua própria cólera e terminar com todos aqueles que eram contrários à revolução. A partir do momento que ela consegue tomar o poder, eles entendem que é necessário investir numa nova rotina de aprendizado e, sim, mantendo uma convivência que fizesse perdurar aquilo que era de importância para todos e não mais somente para grupos. Onde está o todos? Na importância pública. Importância pública, então, tem que reverter, museus. Revertendo os museus, hoje, como nós conhecemos, essa importância de preservação, ela adota outra característica. De novo, quem toma conta dessas características? Os políticos. Tomam para si e começam a renovar os valores por sobre os monumentos que sempre existiram. Então, assim, os monumentos, se nós tivéssemos que admitir o que ela chama de valores, eles são testemunhas irrepreensíveis da história. Eles permitem não só construir uma multiplicidade de histórias, seja ela história política, história dos costumes, da arte e das técnicas, como ela funciona também para apontar uma introdução a uma pedagogia geral do civismo. Ou seja, os cidadãos dotados de uma memória histórica, eles assumem o papel efetivo a uma memória viva, e dessa memória viva ela se concentra no orgulho e numa superioridade nacional. E aí eu me reporto lá nos primeiros dias da nossa disciplina que apenas povos desconhecedores ou falseadores da sua própria história que não se dão conta que a memória viva, um atentado a ela, faz despertar também um sentimento de amparo. Então, os episódios que nós tivemos recentemente no 8 de janeiro, quero eu entender que, se está correta o que Schweig diz, o que vem à frente, nós estamos no processo, de novo, da memória. Essa memória ela vai ter que se encontrar lá na frente com os ataques aos monumentos. E lá na frente, nas gerações futuras, esse momento vai servir para uma nova adaptação de um discurso. Ou seja, renova-se a temática de Robespierre. O valor artístico do patrimônio monumental, neste caso, ele está em último lugar. Ele é uma condição compreensível numa época em que pode ser esclarecido ou oculto. E o conceito que se aprimora nisso, o conceito de arte, ele ainda, para esses casos, por exemplo, como é que nós vamos tratar
a tela que foi danificada. Ela passa a ser, ela vai adotar uma nova estética de arte, ou o correto seria deixar ela com o atentado que passou, para que junto disso, de uma forma pedagógica, como diz Shuai, aprendermos. De novo, mais vale restaurar o relógio que chegou com a família real, né, por uma condição de estética, ou mais vale deixar quebrado para que as próximas gerações, como fala Shuai, reportem a memória para ver o que aconteceu com o monumento e a partir disso criar um novo salvo-conduto para si, para evitar que isso volte a se repetir. O ensinamento de Shuai é bem claro. Valores patrimoniais raramente aparecem. Por quê? Porque eles têm que serem testados na sua continuidade, tanto no tempo como no espaço da história. Ela está para além do que acreditamos ser viável agora, né? No tempo que estamos. Tem linhas que entendem que o conceito de amparo a esse patrimônio, ou de novo aos monumentos, então seriam, ele de certa forma ele está contaminado a compreendê-lo pela parte estética tão somente. E eu acho que isso é uma crítica que nós devemos observar. Por quê? Porque se a Shuai aponta, né, que o vandalismo, uma vez não compreendido como parte novamente de um monumento, e passa por uma revisão de estética, ele está descumprindo o seu papel histórico. Porque se é necessário ter que repaginá-lo para apresentá-lo agradável aos olhares, de certa forma nós estamos ocultando aquilo que foi atentado. E isso é um aprendizado robespierriano, de novo. Foi necessário o período de cólera? Foi. Gerações, centenas de anos, mantidos sempre na mesma organização do antigo regime, numa sociedade medieval de controle de pessoas e tudo para si, para as famílias abastadas. O momento de cólera que a Revolução Francesa promove de 3 anos, de 1789 até 1792, é a máxima de Voltaire. Só seremos livres quando conseguirmos terminar com a última representação simbólica do rei, junto dele as tripas do padre, ou seja, a estrutura medieval e os momentos de cólera aos 3 anos, eles são, de certa forma, compreensíveis. Foram 3 anos necessários para se reajustar a sociedade do tempo imediato da Revolução. E, de novo, Robespierre ele é um dos que mais promove o vandalismo. Passados 3 anos e as coisas reajustadas dentro daquilo que era de posse dos revolucionários, que foram quem promoveram o fato, passa a existir uma nova consciência. Nós já conseguimos fazer o que nós precisávamos fazer. A partir de agora, nós temos que aprender para não repetir mais. Então, eu entendo que o episódio lamentável de 8 de janeiro, talvez ele não nos sirva para nos tornarmos uma nação que se aproprie dos seus valores patrimoniais. Porque se nós estamos pensando na condição estética, né, na condição do repaginamento das peças, isso vai demonstrar que com o passar do tempo, elas estando como vão a passar estar, vão dar um sentido de segurança às pessoas e acreditar que aquele momento simplesmente foi como se fosse um pesadelo. Não mais haverá. E não. Por mais desagradáveis que tenham sido as cenas, eu entendo que
As peças em si, elas deveriam permanecer com uma finalidade prática, né? E a finalidade prática é essa pedagogia que tem que ser construída a partir daquilo que você deixou de contemplar ou que deixou de existir. É um vazio completo, né? E esse vazio completo, ele não se preenche, ele não pode ser preenchido por um valor artístico voltado para uma estética, né? Não é isso. A história ela não é só feita de flores, e o movimento do 8 de janeiro, longe de flores, né? Então o que nós temos que entender é a importância que isso se admite no tempo quando memória e monumento terão que se reconciliar lá na frente, né? A nossa geração não vai acompanhar isso. Mas com o passar do tempo, certamente a sociedade do tempo presente, que nós estamos a viver, vai ser retratada assim, porque é um curso definidor das coisas. A história, ela serve muitas vezes como um profeta com o olhar voltado para trás, né? Esse olhar voltado para trás um poeta com o olhar voltado para trás é por quê? Porque ele anuncia o que foi, ele determina a sua contrariedade àquilo que ele não entende ser correto, né? E quando muito pode anunciar o que vem à frente, ou seja, é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi, contra o que foi, e pode anunciar o que vem à frente. A história, ela é voraz. Lá na frente, talvez ninguém de nós vá perceber isso, as gerações terão a clareza, né, e a definição correta do que aconteceu. Enquanto que nós, hoje, agentes do tempo imediato dos episódios, a linha que está a amparar é, não, vamos restaurar, vamos repaginá-los, vamos esteticamente apresentá-los ao grande público. E aí perde-se o sentido, né, do que deveria, de fato, importar. Aprendemos com isso alguma coisa enquanto nação? Ou vamos tornar simplesmente um pesadelo e achar que nunca existiu? Então, o capítulo 3 é mais ou menos isso. Já no capítulo 5, nós entramos no que vem a ser a invenção do patrimônio urbano, pessoal. Tá? E esse patrimônio urbano, ele começa a partir da metade do século XIX, quando começa a se criar se alarga esse conceito, né? E eles começam a perceber que esse patrimônio urbano, em verdade, era para preservar justamente as ruas largas e avenidas, ou as ruelas, as cidades velhas do medievo. Ou seja, o fato medievo não poderia, hipótese alguma, esvanecer os monumentos e os resquícios históricos que acabou por promover. E condenar a história por isso, de certa forma, acabou facilitando uma iconografia literária sobre. Então, o próprio Balzac, né, ele sintetiza nas suas passagens um sentimento muito implícito na França e descreve, né, como essas cidades antigas elas começam a ser condenadas por esse romantismo francês que vai, de certa forma, se traumatizar a partir da Revolução. Então, a invenção do patrimônio urbano é, na verdade, uma ação em direção a uma história das mentalidades. De novo, por mais desagradável que tivesse sido a experiência medieval, eles começaram a entender que havia importâncias a zelar, não para si, mas para aquilo que viria à frente. Ou seja, a interpretação passa a ser motivada
a acompanhar uma rotina de defesa e, ao mesmo tempo, de representação sobre aquilo que havia de importante nessas cidades, entre aspas, velhas. Já na página 179, ela abre aspas. A noção de patrimônio histórico urbano constitui-se na contramão do processo de urbanização dominante. Ele é o resultado de uma dialética da história e da historicidade que se processa entre três figuras, ou abordagens, sucessivas da cidade antiga, que ela chama, respectivamente, figura memorial, figura histórica e figura historial. O que é isso? Se ela está na contramão do processo de urbanização, isso significa para ela que a industrialização em si, né, e não só para ela, como para quem passou a entender essas manifestações artísticas a partir da metade do século XIX, o patrimônio em si passa a ser uma resistência à industrialização. Certo? Ele se torna intangível e, de certa forma, protegido incondicionalmente daquilo que eles queriam ofertar como desenvolvimento. Né? É nesse momento que o patrimônio assume, e os monumentos assumem uma figura memorial. Aquela máxima, não há desenvolvimento que resista à originalidade da sua fundamentação. Né? O que isso significa? Por mais desenvolvido que fossem as industrializações, né, as indústrias, né, elas não poderiam substituir a percepção tradicional do que eles consolidou. O território, a cidade, o todo. A figura memorial, então, ela passa a ser descoberta para justificar a importância dessas grandes cidades antigas, né? E percebê-las tendo lugar numa tradição, não uma tradição inventada, como falava o Hobsbawm, né? Numa tradição onde a tradição inventada era a ordem urbana. Né? O estado natural e esse novo mundo que se anunciava a partir da industrialização, em verdade, ele tinha por sobre si um argumento de oferecer esse novo mundo, mas não mantendo a memória. E não. As cidades antigas começam a perceber que a industrialização ou o desenvolvimento, ele é um argumento variável. Né? O que fica por sobre isso, e aí de novo reforçando a ideia de Robespierre, para lá na frente se encontrarem novamente, né, monumento e memória, é necessário haver um papel propedêutico. O que é esse papel propedêutico? É quando a figura histórica ela passa a ser compreendida como algo original. Por mais que venha a haver o desenvolvimento que existir, nós ainda vamos persistir na nossa originalidade de questão. E aí sim, aí que nós podemos começar a entender modelos e desses modelos ensinarem para outros modelos ou constatar carências de aprimoramento a esses locais, a esses espaços públicos antigos. O que é antigo para eles, então? Volta mais uma vez a ser antigo as épocas da Antiguidade Clássica, volta a valorizar as configurações que reportassem ao medievo. O barroco passa a ser compreendido como algo que precisa ser preservado, porque
lá na frente, então nas gerações posteriores a eles, essa abordagem ela seria concebida de uma outra forma, que não é como eles queriam. Junto disso, todo esse arcabouço, essa aplicação, né, em que a estética assumia junto dessas elites, elas vão começar a obedecer uma nova característica de entendimento. O que é essa característica de entendimento? Ela chega a apontar que antes do problema urbano ter sido atestado, ou seja, necessitamos dar continuidade ao desenvolvimento, mas não avançando, né, ou não contrariando a originalidade do que formou os territórios, ela admite um racionalismo histórico que não era isento de dificuldades teóricas. Por quê? Porque todos que faziam a defesa dessa manutenção da originalidade conflitando com o urbano, ou seja, conflitando com o desenvolvimento, ela diz que nesse momento arte passa a ser um empecilho para a razão. A criação artística ela começa a se tornar um problema e a justificativa do problema também já admitia para a condição de não estarmos sendo racionais. Como conciliar? Para alguns segmentos, e de novo, né, dos monumentos, os grupos perguntavam, como vamos conciliar desenvolvimento se temos que manter o que está antigo? Pois bem, a forma que esse problema é resolvido é quando, né, em especial uma entidade que existe ativa, a CIAN, ela começa a juntar os arquitetos do movimento moderno francês e esses arquitetos começam a avaliar os princípios do que deveria ser essa dita cidade moderna, né? Uma cidade em que a hospitalidade fosse pontual, mas que também detivesse para si características que não fizesse perder a manifestação do tempo que formou aquilo. É a partir desse momento, desse conflito, ou digamos assim, dessa leitura que os arquitetos passam a admitir pro construto social, é aí que passa a existir uma função museal. As cidades antigas passam a ser tratadas como parte de uma função museal. Óbvio que não deu certo porque não havia argumento que pudesse balizar qual cidade seria antiga e por que a cidade antiga era mais antiga que as outras para passar por um processo de defesa museal. É impossível. Não há como registrar o que passa a ser tão importante em demérito de outros, se todas eram antigas e todos tinham contemplado tudo aquilo que eu falei antes. Se havia cultura medieval, se havia cultura barroca e se a cidade transportava a um rito e características do passado, então não há importância, a importância ela é paritária. Né? Como é que passa a existir então? As individualidades de cada localidade passam a ser compreendidas pela sua figura histórica. Né? Ou seja, o papel museal que cada um desempenhava pelas suas peculiaridades faziam com que o circuito da vida, né, mantida junto aos patrimônios, não mais perdesse a sua orientação histórica, como ela refortalecia sua própria historicidade. Né? O que isso significa?
todas as cidades são importantes, desde que concebidas, né, como uma arte incomparável. Cada uma tem a sua peculiaridade. E nenhuma pode ser confundida com uma cidade-museu. Logo, se elas não podem ser retratadas como uma cidade-museu, qual foi a saída encontrada pelo Cian e por esse grupo de arquitetos? Vamos tornar as cidades uma obra de arte. É a partir daí que passa a existir a noção da cidade não só como uma obra de arte, como desde então passamos a englobar várias outras acepções e categorias que firmam ou denotam, deixam transparecer que os fragmentos antigos em si, eles mais uma vez voltavam ao tempo do Ocidente. Ou o que significa? A disputa dessas cidades para provar qual poderia ser a mais antiga em detrimento de outra, qual que poderia ser considerada museal ou não, desencadeia uma série de amparos, né? E aí ela vai apontar. Ela aponta na Índia, ela aponta no Marrocos, né? Os bairros muçulmanos antigos, ela sinaliza Índia, Marrocos, são os dois principais que ela aponta. E depois, quando preservam-se e respeitam as fundações urbanas tradicionais, esse é o termo, passa a se admitir novos critérios técnicos ocidentais. Ou seja, quando o Marrocos, quando a Índia começa a se tornarem uma apreciação estética por conta de uma urbanização, a urbanização do tipo ocidental se move e aí começa a tornar todas essas categorias que não estavam no seu território europeu, né, começam a tornar como parte de umas obras secundárias. E aí, bem, o Marrocos e a Argélia, como nós bem sabemos, colonização francesa. E a Índia, colonização inglesa. Conflitos econômicos, conflitos coloniais passam a tomar uma importância que até então não se via, e o que antes deveria servir para avalizar uma característica de preservação desses patrimônios urbanos começa a ser um problema também. A Cian, que é essa organização composta por esses profissionais, notam que eles não têm mais que estar em disputa pelo patrimônio coletivo da Europa. Eles têm que se importar, então, somente em preservar o legado patrimonial francês. Então, quando ela diz que o domínio patrimonial é exercido pela França, é porque já em 1925 tem um arquiteto chamado Le Corbusier que ele solicita a destruição das malhas dos bairros de Paris para substituir essas malhas antigas desses bairros por arranha-céus padronizados. Esse movimento dele acaba resultando numa contrarresposta. E essa contrarresposta, e aí se divide o grupo da Cian, ele fortalece alguns momentos bem interessantes do que nós podemos falar de defesa universal do patrimônio. Com essa tentativa de substituir as malhas dos velhos bairros por arranha-céus e tornar, então, características americanizadas, que é bom falar, em 1925 se cria, com a cisão do Cian,
um grupo que passa a conservar apenas alguns monumentos heterogêneos. Notre-Dame de Paris, o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel. Desses três, é anunciado, aí de novo, né, que nem ela mesma diz, né, por conta desses grandes patrimônios, então, que passam a ser reconhecidos universalmente, então passam a ser patrimônios, é anunciada uma concepção midiática dos monumentos signos. O que é o monumento signo? É aquele que não perde a sua importância de questão. Monumento signo. As pirâmides. Monumento signo. Catarata. Né? Então, assim, essa característica, primeiramente, ela vai ser assumida pela importância. Por isso que ela diz, é uma figura historial. Ela está se afastando do termo patrimônio. Veja, ela não deixa, o termo patrimônio para ela não é estanque, não tem um padrão de dizer é assim que nós temos que tratar o patrimônio. Ela se desvincula muitas vezes e começa a acusar outras circunstâncias para não tornar o termo tão banal. Que ela faz a crítica na abertura do livro, do termo. Né? Patrimônio ficou tão banal e foi dominado pela mídia, pelas corporações midiáticas, justamente porque sabe que ali se detém grupos hegemônicos de poder. Então ela vai subindividualizando a discussão e aproximando outros fatores. A figura historial. Figura historial passa a ser esses monumentos signos. Tá? Já na página 125, ela diz o seguinte, abre aspas, o urbanismo deixa de se aplicar a entidades urbanas e O urbanismo deixa de se aplicar a entidades urbanas e circunscritas no espaço para se tornar territorial. Ele deve atender à vocação para o movimento e para a comunicação por todos os meios. Característica da sociedade na era industrial, que se tornou a era da comunicação generalizada. A cidade do presente e, mais ainda, a do futuro estarão em movimento. Então, assim, a história, a exemplo da sociedade, ela continua. Porém, o conceito que nós admitimos para atestar monumento histórico ou patrimônio, ela não separa circunstância e tempo. Antes disso, eles são conjuntos urbanos que resultam numa dialética de salvaguarda ou destruição. A Shuai considera, né, que esse uso teórico do urbanismo, de conciliar, de eleger, de se preocupar, de também fazer vistas grossas muitas vezes, eles estão mantidos numa escala de redes de organização espacial que está fora de um otimismo ou de esquecimentos que venham a propositar isso. Há uma dinâmica de desenvolvimento para as coisas. E dentro dessa dinâmica de desenvolvimento, algumas forças, por mais opostas que sejam, elas acabam de encontrar um equilíbrio lá na frente. E muitas vezes
o que antes não poderia estar habitando no mesmo espaço de ambos, com o tempo, tende a ser notado, revisado e também, né? Essa revisão ela leva a uma área de proteção. E essa área de proteção é o que para ela seria o que traz o título, Alegoria do Patrimônio. É uma área de proteção. Patrimônio é universal, monumento é regional e local, e ambos funcionam como criações do tempo do Ocidente. Tá? Feito esse apanhado da obra, as próximas leituras e disponibilidades de material, os próximos materiais, eles não mais debaterão isso daqui, eles vão ser apresentados agora para acompanhar a disciplina. Então, fica esse livro como livro base para essa disciplina. Espero que tenham acompanhado a sequência dele, que ele foi dividido em 3 momentos. Tá? E uma vez concebido, embora seja muita informação, ele vai ter que servir para o trabalho que vocês têm que entregar. É a base de vocês. Tá? Por fim, o que fica, pessoal? Que dentro dessa concepção desse território de preservação, né, retratando o título Alegoria do Patrimônio, o resultado final que fica é que patrimônio ele não revela o segredo. Né? Ele persiste apesar de todos os segredos que os homens reservam para si. Então, patrimônio é o que fica. Né? Monumento é aquilo que se resguarda por grupos. E a alegoria do patrimônio seria a arte de conciliar aos dois para que num tempo à frente, memória e patrimônio possam outra vez se encontrar, não para revelar segredos, né? Mas para renovar a importância daquilo que constrói a sociedade no tempo e no espaço histórico. Era isso hoje. Espero que tenha facilitado a leitura e a compreensão. E até um outro momento. Até mais.